Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, procura relator da CPI da pandemia para conversar. Olha, o Congresso Nacional estava de recesso, está voltando do recesso agora do meio do ano. Eles aprovaram lá atrás, o mês passado, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e essa aprovação da lei deu direito ao recesso parlamentar. De recesso também estava o Supremo Tribunal Federal. Estão voltando às atividades normais. Nesse intervalo do recesso parlamentar, o senador Ciro Nogueira foi convidado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, exatamente para assumir a pasta mais importante do governo federal, que é a chefia da Casa Civil. Por lá passa exatamente tudo. Lá também tem uma parte importante de articulação política. Apesar do governo ter um Ministério da Articulação Política, existe uma deputada ocupando esse ministério, mas a Casa Civil, pelo peso que tem, pela possibilidade que tem de resolver muitos problemas, muitas coisas, muitas demandas, inclusive de parlamentares, tem um peso também de articulação muito importante. Tanto é que, no recesso, Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, assumiu a chefia da Casa Civil e já começou a trabalhar. Olha, quem diria que o Palácio do Planalto levantaria uma bandeira branca para o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador por Alagoas, Renan Calheiros. Renan Calheiros hoje é um dos inimigos políticos de maior alcance, de maior tamanho do Palácio do Planalto. Não é preciso ninguém dizer, é só você assistir às reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, que volta aos trabalhos também. Estava parada por conta do recesso, está voltando suas atividades, ouvindo pessoas. E nós vimos que no período anterior, antes do recesso, ainda há uma animosidade muito grande entre a CPI, os membros, ou a maioria dos membros da CPI da pandemia, com o Palácio do Planalto. Mas Ciro Nogueira acenou, entrou em contato pelo telefone com o senador Renan Calheiros, tentando marcar uma conversa, tentando chegar a um entendimento, tentando diminuir a pressão que está vindo da CPI para o governo. E Ciro Nogueira foi colocado na chefia de Gabinete Civil, exatamente na chefia da Casa Civil, exatamente para fazer esse anteparo o anteparo do governo contra as críticas, as denúncias, as acusações que são assacadas também pela CPI da pandemia. Chamou para conversar, ele tenta distensionar essa problemática governo federal e CPI e assumiu a coordenação de estratégia do Planalto em relação à CPI da pandemia. Portanto, vão recomeçar os trabalhos, tanto da CPI como do Supremo Tribunal Federal, voltando do recesso, e a partir dessa semana nós iremos ter alguma novidade. É fato que o Palácio do Planalto vai trabalhar incessantemente no sentido de diminuir o desgaste que está tendo, porque os políticos eles estão olhando 2022. E o Palácio do Planalto não pode fazer diferente, nem vai fazer diferente. Da mesma forma que a CPI da pandemia, os membros estão olhando também 2022. Nesse país, ultimamente, tudo se trata politicamente. Tudo se trata olhando as próximas eleições. Adelson Andrade, para o portal BR 104.